Amados irmãos, novamente que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês, com cada família. Vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo de número 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A minha versão diz assim: acima de tudo o que se deve perseverar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Deixa o versículo aí, não tire ele não. No popular, o coração, é dito o lugar onde a gente sente amor, ódio, alegria, raiva, tristeza, angústia, contentamento. E muitas vezes é representado por esse órgão que a gente tem no centro do peito, que é capaz de bombear o sangue de uma maneira tal que talvez alguns de nós não tenham nem visto a capacidade que ele tem. Cientificamente, um coração que bate a 70, 80 pulsações por minuto pode bombear até 5.000 litros de sangue por minuto. 5 litros. Mas por dia, 7.500. Por isso que quando uma pessoa rompe uma artéria, o sangue vai embora rápido. Ele pulsa muito. Ele bate forte. E é o único órgão no seu corpo que não pode descansar. Se ele descansar, você descansa junto. Ele tem que ficar trabalhando pelo restante da sua vida, até o Senhor Jesus te chamar. Mas na verdade as pessoas têm tomado isso, o coração, esse órgão, como o lugar da nossa emoção, o lugar das decisões. E a Bíblia não diz isso, que esse é o coração, mas está aqui dentro, na nossa psique, na nossa mente. Às vezes a pessoa, quando ela está com a esperança de receber algo e ela não receber, fala: meu coração está até doendo, não aguento esperar. Mas está tudo aqui. Então Provérbios, eles nos ensina que guardar o coração é não permitir que o mal entre em nosso coração, que ele não se torne comum, não se torne algo corriqueiro, algo cotidiano. Ou seja, é proteger aquilo que entra em sua vida, aquilo que molda o seu ser, aquilo que dá diretriz para a sua maneira de viver. Guarda o coração, protege o coração, zela. Ou seja, aquilo que eu permito que entre em meu coração é o que vai direcionar a minha vida, é o que vai dar sequência aos meus passos, ao meu crescimento intelectual como pessoa, como indivíduo no meio de uma sociedade. Então, cada escolha que eu faço, cada decisão que eu tomo, está atrelada àquilo que veio ao meu coração, aquilo que me moldou, aquilo que me formou, aquilo que eu permiti que entrasse em meu coração. Então, somente um coração transformado, com a convicção de Jesus Cristo, somente assim, a gente consegue vencer sofismas, fortalezas, traumas, somente através de Cristo Jesus. E é isso que Cristo vem fazer. Ele pega pessoas que estão ali já formadas, com sua maneira de ver o mundo, com sua maneira de tratar o familiar, e quando Cristo vem, ele vem e derruba tudo aquilo e constrói algo novo, e faz um novo ser. E ele mostra aqui a maneira que o seu coração vai se portar, como você vai se decidir. Agora não é mais segundo aquilo que você pensava,
mas é segundo o modelo de Cristo, é o que Cristo pensa, o que Cristo direciona. No futebol a gente tinha um jargão que falava, esse cara chuta por onde que o nariz dele está apontando, ou seja, ele vai para onde está a vontade dele, nem tem alvo, não tem mira. Mas com Cristo a gente tem um alvo, um objetivo, uma mira, que é se tornar pessoas melhores. Como? Parecendo com o próprio Senhor Jesus Cristo. A sua versão melhor não é você amanhã ser mais educado, é você parecer-se com Cristo, porque parecer com Cristo vai te fazer ser mais educado. Parecer com Cristo vai te fazer ser uma nova pessoa. E mesmo que a gente tenha traumas, tenha mágoas, vai ficar por terra, porque a convicção de Cristo é muito maior. Eu não me lembro se eu contei para vocês, e vou falar novamente como eu sempre falo. Se vocês já escutaram eu contar, faça como se fosse a primeira vez, fica surpreso. A primeira vez que ele conta isso. Quando eu tinha 7 anos, os meus pais fizeram uma festa, e porque falo de trauma eu tenho que falar isso. E fazia festa de aniversário 7, às vezes 15 anos para a moça. E meu pai fez uma festa para mim, as pessoas levaram o dinheiro e tudo, e eu até contei. Então, quando as pessoas que não trouxeram presente me deram aquele dinheiro, eu guardei em cima do guarda-roupa e outro dia o dinheiro não estava lá, ficou aquele trauma, né? Alguém pegou o que era meu. E aí a cabeça da criança entrou no coração o quê? Você pode fazer a mesma coisa. Pegaram o seu, você pode pegar o dos outros. Pensa bem. Só com 12 anos que aquilo foi estourar. Que aí eu comecei a pegar o que não era meu. Por causa daquele trauma, o que entrou no meu coração. Até então é normal. Você fez comigo, eu faço com você. Eu posso fazer. E aí, para poder aquilo sair do meu coração, só Cristo para poder tirar do meu coração. Só Cristo para restaurar aquela mágoa, aquela dor. E fora outros pensamentos. Por muito tempo eu não liguei para muitas pessoas. Por muito tempo. Eu amo as pessoas. Mesmo que seja difícil entrar no meu círculo mais íntimo, mas amo as pessoas, tenho carinho. Mas já houve um tempo de não se importar. Já houve um tempo de não ligar, porque tinha entrado no meu coração, não liga para ninguém. Não dá valor para ninguém. E pessoas tão íntimas, ligadas de sangue, eu deixei para lá. Eu deixei para lá. Talvez eu nunca falei isso para minha mãe, e talvez ela está me assistindo e me perdoa, mãe, por não ter falado. Mas na juventude, por achar que a senhora não gostava de mim, eu deixei de gostar da senhora. Eu não ligava se me amava ou se não me amava. Eu não me importava. Isso não me causava dor nenhuma. Que filho que não quer que a mãe o ame? Mas então o nosso coração às vezes está aberto para vir essas fortalezas. E tudo que o inimigo quer é criar uma fortaleza. Criar um lugar para poder ele ficar ali escondido e a pessoa achar que é uma decisão dela. É a vontade dela, mas ele está lá no canto só manipulando as cordas. Só manipulando, só fazendo, sabe, o ventriloquismo, o boneco se mover. E a gente deixa de amar pessoas. A gente deixa de ter o coração que Jesus Cristo tem. Há 1 ou 2 semanas atrás eu escutei uma frase, sabe? Uma frase que fala de guerra entre 2 povos do Oriente, que eu não preciso nem falar, que vocês já entenderam. E a pessoa falou, eu torço para a guerra. Se os 2 estiverem em guerra, eu torço para a guerra. Ou seja, ele não torce para um para o outro, ele torce que os 2 se acabem. Guarda o teu coração. Não deixa qualquer coisa entrar no teu coração. Não deixa o mal entrar em teu coração, o mau conselho. Então, somente uma convicção de Cristo é capaz de quebrar essas fortalezas, a dureza do nosso coração, e tem que falar do meu. Somente a convicção do Senhor Jesus foi capaz de mudar aquilo que às vezes livros não vão mudar.
às vezes estudos não vão mudar. É somente Cristo. Embora Cristo possa usar tanto um como o outro como ferramenta. Sim, Cristo pode usar um psicólogo para te ajudar. Um profissional dessa área. Mas é Cristo. O fundamento central para a transformação da vida é Cristo. E às vezes as pessoas, por quererem buscar a Deus, mas da sua maneira de viver, sem abrir mão, sem deixar para trás, elas fazem talvez uma imagem distorcida de Deus. Tem pessoas que você vai ver que elas vão trilhar caminhos errados, mas buscando a Deus, elas querem espiritualizar, elas querem ter uma associação com essa divindade, elas buscam algo a mais do que a sua vida terrena e natural. Mas por não abrir mão, então esse aqui não enquadra para mim, esse aqui serve. E nos enganamos a nós mesmos, porque só existe um Deus, e o resto tudo é vão. Mas aquilo entra no coração através da cultura familiar, desde criança, desde novo. O meu avô era assim, o meu pai era assim, eu também sou assim, vou ensinar o meu filho. Ou seja, nós não vivemos por tradição, nós vivemos pela convicção de Cristo Jesus. Isso é que nos molda, isso é que nos forma. Eu tive que quebrar algumas coisas da nossa tradição familiar. Tive que deixar algumas dessas coisas para trás. Era só Cristo que poderia fazer aquilo. Era só Ele. Eu não podia fazer, eu não tinha capacidade. Eu já estava treinado desde novo. Como eu disse para alguns, eu não nasci em berço de ouro, ou seja, eu não nasci num lar aonde a gente tivesse enraizado no Evangelho. Tinha-se sim uma pessoa que buscava da sua maneira, outra buscava de outra, mas não era enraizado. E aí eu acredito, eu até vejo isso para os meus filhos, acredito que nasceram no berço de ouro, ou seja, num lar cristão que professa a fé em Jesus Cristo. Não é ter riqueza ou dinheiro. Mas então aquela cultura, e até os 19 anos de idade eu bebia. Ou seja, eu não nasci em Cristo. Isso poderia ter sido uma ruína tão grande na minha vida. Tão grande. E Cristo veio e tirou isso também. Que eu não tenho pesar algum com isso. Mas não se trata de mim, é só um exemplo. Não se trata de mim, se trata de Cristo. Se trata do que Ele pode fazer se encontrar um coração aberto, um coração quebrantado. E a Bíblia diz isso, que o coração quebrantado, Deus não desprezará. Aquela pessoa que chega diante dele e abre, olha, não é para mim não, é para Ele. Você chega, sabe, na sua casa mesmo, que você tem liberdade de pôr um som mais alto lá para ninguém escutar a sua oração, se você não quiser, mas põe, Deus, arranca isso de mim. Eu não tenho capacidade sozinho. Sabe? Quantas vezes eu não falei, Senhor, cara de pau, Senhor, eu estou aqui no buraco de novo, eu caí. Me tira daqui, Senhor. Aí Ele me tirava. Senhor, eu caí de novo, me ajuda. Ele me ajudava. Eu não tinha capacidade. Eu não tinha capacidade. Era igual uma ocasião, eu trabalhando com máquina, e eu sempre fui muito curioso, né? Máquina era uma tecnologia nova, muitos anos atrás, 2003. E eu estava trabalhando na máquina, feliz da vida, e tinha tanto botão, eu apertei aqueles botões da máquina, o negócio deu tão errado. Eu passei tanto aperto, Senhor, me ajuda, só me ajudar, nunca mais eu aperto esses botões. Ele me ajudou, depois eu repeti a oração mais 2 vezes. Mais 2 vezes eu fui lá e apertei. Mas Ele ajudou. Ele nos ajuda. Todos os momentos que eu tive grande dificuldade, eu pedia e Ele ajudava. Ele livrava do mal. E assim ia transformando o meu coração e fala, não é você. Se você tem um pouquinho de inteligência, é porque eu te dei. É o Senhor falando para mim. Se eu e você temos um pouquinho, um talento, seja para poder pregar, para poder evangelizar, seja um dom de cura, é do Senhor, não é nosso, é Ele, através de nós. E às vezes o coração enganoso do homem acha que é ele mesmo.
Deuteronômio 6, no versículo 6, eu quero ler com vocês. Desde a antiguidade ainda existem homens e mulheres tementes ao Senhor e que vão permanecer firmes na palavra dele. E nós vamos ler até o 9, tá? Que todas essas palavras que hoje te ordenam estejam em seu coração. Tu as ensinarás com todos eles e perseverarás com teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás as palavras como um sinal na tua boca e no teu braço, e as prenderás à tua testa, como tefilim filacteres, como frontais. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, mesuotes, dos seus portões, ou seja, os portões na frente. O que Deuteronômio 6 está falando? Só existe algo que pode moldar o seu coração e te fazer ficar firme, sem ser errante, tendo uma boa conduta, a palavra de Deus. E lá mesmo ainda no povo, antes de Jesus, o Senhor falou com eles, olha, a palavra ela tem que estar sobre frontal, na sua frente, tem que estar na sua testa, na sua mão, é como os umbrais da sua porta. Ou seja, a sua casa é um lugar de justiça, é os portões, aquilo que protege o seu lar. Uma casa sem portão é um lugar aberto para qualquer um entrar, mas quando o portão está lá, a pessoa tem que chamar lá fora, ou tentar saltar o portão. Mas se a palavra de Deus é o portão da sua vida, ela impede o mal de entrar, ela protege a entrada. A gente às vezes coloca nos animais, né, um limitador, principalmente o burro, o cavalo, para poder ele fazer o trabalho dele e não desviar, não distrair. Mas aqui a palavra de Deus não está falando que ela vai te limitar, pelo contrário, ela vai abrir a sua visão, mas ela vai estar na sua frente, na sua frente. E através dela que você vai enxergar o mundo, a sua vida, a sua forma de se relacionar com o Criador e com a criação. Aí o seu coração está recebendo uma dádiva. Ou seja, pais, compartilhe com seus filhos. Compartilhem. Anciãos, compartilhem com os jovens. Repartam a palavra de Deus. Comuniquem a palavra de Deus. Isso é fazer um povo forte, firmado na palavra. Eu já disse para vocês, o que me chamou atenção quando eu pus o pé nessa igreja a primeira vez foi os anciãos, os mais velhos. Quando eu vi eles na obra do Senhor ativos, eu fiquei maravilhado. Falei, glória a Deus. E eu gosto de conversar com eles pela sabedoria de vida. E aí você ainda tem a experiência de pegar uma pessoa com sabedoria de vida, com Cristo, sem amargura. É só sucesso, é só vitória. Só vitória. Teve uma quinta-feira aqui, e não enaltecendo o homem é Deus, mas teve uma quinta-feira que o pastorzão deu um esboço no final. Gente, foi tremendo, abriu o conhecimento. Quantas vezes o irmão Nelson trazendo aqui uma mensagem para nós. Muito feliz de ver o senhor, irmão Nelson. O senhor é uma bênção para a gente, viu? Deus o abençoe em nome de Jesus. Então é isso. A palavra está dizendo, olha, deixe a palavra de Deus ser o frontal da sua casa, o frontal da sua vida. Escreva ela nos umbrais, na verga. Ou seja, quando você passar, vai ser através dela. Ela vai ser o mediador de tudo que entra em seu coração. Ela vai medir, vai colocar, opa, isso aqui pode entrar não, isso aqui não entra. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom, sai. Não é o que eu e você pensamos, é o que a palavra nos mostra que devemos seguir. Ou seja, ela vai te transformar na sua melhor versão. É se parecer com Cristo Jesus. Então, como em Provérbios 4, na minha Bíblia, fala que acima de tudo devemos perseverar, ou seja, devemos guardar, devemos manter firme, devemos continuar em frente.
Perseverar isso é continuar firme, mesmo em vista de adversidade, de dificuldade, de limitação, a pessoa persevera. A Bíblia fala dos patriarcas e Isaac, ele perseverou em oração, porque a sua esposa era estéril. E ele clamou e orou ao Senhor, e Deus foi lá e curou. Também tinha os poços que seu pai tinha cavado, e eles punham entulho no poço. Limpava o poço, eles punham entulho no poço. Cavava outro poço, e aquela briga, aquela guerra toda pelos poços. Mas ele perseverou e o Senhor o prosperou. Havia um propósito de Deus na perseverança dele. Existe um propósito na nossa perseverança, e a gente vai fazer isso por todos os dias da nossa vida, até o Senhor falar: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que vos é dado por herança. Você vai perseverar até esse dia dele te chamar, até o dia da volta dele. Aleluia. Romanos 12:13 vai dizer que cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Perdão é 3. Perdão, tá? Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Ou seja, é um perigo para o coração do homem pensar demais do que lhe convém. Eu sou bom, sou bom, sou o melhor. Você é o resto. Eu sou o number one, sou top. Se eu tiver, vai tudo certo. Se eu não tiver, vai meia boca, mais ou menos. É muito difícil e ruim, mas às vezes existem pessoas que pensam de si mesmos dessa maneira. Sou eu que faço. Sou eu que faço. Se sentem o Moisés quando Arão e levantaram os braços deles: se eu levantar a mão é só glória, só vitória. Mas se eu não estiver lá, talvez dá uns 2 aleluia. Sabe, é perigoso para o homem pensar de si mesmo mais do que convém, exaltar a si mesmo, colocar-se acima dos outros, achar que é só ele que pode fazer. Só ele tem a primazia. Então, a carta aos Romanos traz uma pequena exortação. E novamente, eu venho lembrar, o Senhor Jesus disse: sem mim, nada podereis fazer. Não se trata de nós, queridos. Não se trata. A mesma Bíblia diz que Deus pode suscitar filhos de Abraão de pedras. Ou seja, é o poder dele, ele faz o que ele quiser, quando ele quer e porque ele quer. Ele é soberano, ele sim. Mas nós não. Então às vezes eu tenho que colocar a mão no meu coração e buscar ser humilde, aprender com Jesus. Que se eu for soberbo, eu vou ser abatido. Mas se eu me humilhar e for a vontade do Senhor, Ele pode me exaltar. Às vezes a gente tem que falar da experiência própria. Como eu fui de uma igreja que tinha um pouco do judaísmo messiânico enraizada, tinha o costume de tocar shofar no culto, né? Aquele chifre de antílope bem grande assim, ou um chifre de carneiro que é mais ou menos pequeno. E a gente tinha aquele costume, ia nos acampamentos e tinha um irmão ou outro que comprava, porque aquele negócio é caro. Mas quando o irmão comprava, a gente pegava lá e aprendia a fazer alguns toques, e tem tudo um significado, mas não sabia nada, e tocava o shofar, achava legal, achava muito legal. E teve um irmão lá que ele comprou um shofar novo e levou na igreja. Era o meu dia, aquele era o meu dia. É o meu dia, chegou minha vez. Não tem uma música assim, pastor? Chegou a minha vez, chegou a minha hora, chegou a minha vez, é o meu dia. Vai lá, irmão, toca o shofar. Eu peguei, fui todo felizinho para frente da igreja. De frente lá, de frente para o altar. Lá era diferente, a gente ministrava de frente para o altar. Tá lá, peguei o shofar, bonitão, lustrado. E eu bonitão também lá com o shofar. Meu Deus. Cheguei igual um leão. E soprei aquele negócio, soprei aquele negócio.
abaixei a cabeça igual um gatinho. Ô irmão, você tocou? Eu toquei, irmão. Porque ele não escutou, nem eu escutei. Porque eu fui soberbo. Eu achei que eu era capaz. Eu achei que eu ia fazer o bonito para a igreja. Eu não precisava contar isso para vocês. Eu não precisava contar isso para ninguém de vocês, mas estou contando. Experiência minha, aconteceu comigo. Eu achei que eu era bom o suficiente. E aí Jesus mostrou, não é você, cara. Você está meio equivocado. Então, eu deixei a soberba entrar no meu coração. E se eu tocasse bem, eu ia achar que era o tal, já ia ficar até com um passo mais legal. Eu sou bom. Mas queridos, deixando isso de lado, precisamos guardar o nosso coração, porque dia após dia são oferecidos pratos de lentilha, algo que parece que é bom, algo que é no nosso momento de fragilidade. Depois que você lutou uma grande batalha, o que acontece? Se eu e você fizermos uma caminhada aqui, cada um na sua proporção, é claro, fizermos uma caminhada longa, quando a gente acabar de fazer a caminhada, a gente vai estar cansado. Assim é você. Você ora, você vê um propósito, clama diante de Deus, você jejua, você dobra o joelho. Depois, no final da batalha, você tem a vitória, mas você está cansado. É a hora que o inimigo quer te pegar. É o momento que você mais lutou. Depois que você lutou, é normal você sentir cansaço. Foi assim com Esaú. Caçou, ficou no mato, chegou em casa, ele estava cansado. Ô, Jacó, meu irmão, me dá de comer. Me vende a primogenitura. Estou a ponto de morrer, para que me serviria a primogenitura? E trocou o que ele tinha de mais precioso, um prato de lentilha, um guisado saboroso. Então ele permitiu no coração dele algo ter um valor maior do que a bênção que era determinada para ele. Se você não sabe ou nunca viu esse tema, o povo de Israel, o filho primogênito, ele tinha porção dupla. Se o pai tivesse 2 filhos, de vez dele partir 50, ia ser 75, 25. Porque o outro ia ter porção dupla. E aí ele foi e vendeu a bênção dele. Porque no coração dele algo foi mais precioso do que a bênção. Foi mais precioso do que a presença de Deus. Então eu tenho que deixar o meu coração firme. Mas o que é que eu vou colocar no meu coração? O que pode entrar em nosso coração? O que vai fazer ele ficar firme? Antes disso eu quero ler Jeremias 17, 7. Vou ler nessa versão aqui. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, no Senhor, cuja a fé no Senhor está no Senhor. Versículo 8. Ele será como a árvore plantada junto às águas. É o mesmo lá do Salmo, hein? Do Salmo 1. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre ansiedade durante o ano, não seca e nem deixa de dar o seu fruto. Verso 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente do homem, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Ou seja, as pessoas podem não ver o nosso coração, mas o Senhor o vê, o Senhor entende, Ele vê lá no nosso íntimo. Eu posso esconder tudo de vocês, mas não consigo esconder de Deus. Então, o que é que eu posso deixar entrar em meu coração? Eu quero citar um exemplo para você que remota ao tempo do tabernáculo, o tempo de Levítico, de Êxodo, de Deuteronômio, de Números. Levantou-se um tabernáculo. E se você talvez não viu um exemplo, depois leia nesses livros que eu te falei. Mas levantou o tabernáculo, então ele tinha um formato de um retângulo e tinha um portão de entrada. Depois que entrava esse portão,
tinha o átrio exterior, onde se fazia sacrifício, onde tinha a bacia para se lavar. Depois tinha o lugar santo, né? Onde tinha os pães, tinha o candelabro, o altar de incenso, e o sumo sacerdote pegava, fazia incenso antes de entrar no Santo dos Santos uma vez. Ou seja, a terceira parte era o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da face da terra. Tinha uma espessa cortina e o sacerdote passava por baixo dela. Mas antes punha fogo no incensário, fazia fumaça. A fumaça entrava no Santo dos Santos e depois ele entrava. E dentro do Santo dos Santos tinha uma arca chamada Arca da Aliança. E a Arca da Aliança tinha uma tampa, um propiciatório, que tinha 2 querubins com as asas estendidas para frente. E dentro dela tinha 3 coisas. E eu quero compartilhar com você 3 coisas que deve ter em nosso coração. Tinha 3 coisas para testemunho perpétuo de que Deus era o Senhor do povo de Israel. Então eu quero compartilhar com você 3 situações em que deve ter no nosso coração esse testemunho. O primeiro era as tábuas dos mandamentos. E as tábuas do mandamento é a palavra de Deus como direção, como sentido, como ordem. O salmista, com conhecimento disso, falou o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É direção, tem que ter no seu coração direção pela palavra. Tomada de decisão, não tome decisão leviana. Não tome decisão, sabe, no momento. Não, ore ao Senhor. Está para mudar de trabalho? Ore ao Senhor. Senhor, o Senhor é comigo. Não é ficar acomodado. Eu estou acomodado aqui, está tranquilo. Não. Senhor, o Senhor é comigo nessa empreitada. Vai que aparece um emprego aí para você ganhar 5, 6 vezes mais do que você ganha. Atrativamente é muito bom. Mas o Senhor é contigo nessa empreitada para te dar o suporte? Ou você vai sozinho? Porque quando o Senhor falou que não ia com Moisés, ele falou: Senhor, se eu não for, eu não arredo o pé daqui. Eu só vou se o Senhor estiver comigo. Então que a palavra de Deus seja a direção, a lâmpada para o seu pé, o fundamento que esteja no seu coração. Assim como aquelas tábuas eram as normas para aquele povo ter uma vida reta diante de Deus. Os mandamentos se resumem a isso: a viver bem com Deus e a viver bem em sociedade. É não ter outros deuses, não levantar falsos, não ser idólatra, amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, viver bem com Deus e bem com a sociedade. A segunda coisa que eu quero falar com você, que deve estar em nosso coração, e tinha lá dentro da arca, era o cajado de Arão. Quando foi se estabelecer o sacerdócio no templo, cada um pensou assim: não, mas eu quero ser. E aí ficava muito fácil colocar Arão. O pessoal vai falar: isso é nepotismo, é família. Estava colocando um parente dele lá. Então seria a escolha de Deus. E cada um pegou uma vara segundo o modelo que Deus orientou. Moisés falou com eles. E somente a vara de Arão floresceu de uma maneira miraculosa. Não foi natural. E aí tiveram a convicção: essa é a escolha de Deus. E o que é a vara, o cajado de Arão? É a proteção. É o lugar seguro. É o Senhor Jesus. Sabe, o pastor, ele tinha um cajado, e tem um paninho no cajado do pastor, depois você repara, e ele vai pastoreando as ovelhas e segurando aquele cajado naquele paninho. E tem hora que ele tem que se ausentar, ele vai lá, finca o cajado, e ela sente o cheiro dele naquele pano. E quando as ovelhas estão lá com o pastor, pode ter certeza que ele as vai proteger. Se o meu e o seu coração está em Cristo, nós vamos ficar protegidos. Nós vamos sentir que estamos num lugar seguro. É segurança. Cristo é segurança. Por que você acha que o salmista falava: ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, o lugar é difícil, o lugar é tenebroso, o lugar é arriscado, mas a tua mão e o teu cajado me consolam. Senhor, em ti eu estou seguro, estou protegido. Tem que estar no seu coração a proteção do Senhor. E a terceira coisa que eu e você devemos ter no nosso coração é o maná. Você viu que o povo saiu
Não saiu com a mão na frente e outra atrás, porque saiu cheio de ouro, né? Eu ia falar que saiu com a mão na frente e outra atrás, mas não saiu não. Saiu cheio de ouro, bastante ouro. Mas no meio do deserto, como é que ia colher alguma coisa? Como é que ia plantar alguma coisa? Como é que iria comer? E aí a gente vê o cuidado de Deus, fazendo chover o pão do céu, maná. E eles colhiam na porção específica. Não tinha nem jeito de ser guloso, que Deus dava na porção certa. Se quisesse colocar um pouquinho para comer depois, não dava, estragava. Mas Deus era o provedor. Deus é o seu provedor, meu irmão. É Deus que cuida de você. E aí a gente vê, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E se eu me alimento de Jesus, eu não preciso me alimentar de outras coisas. Se eu busco fortalecimento em Jesus, eu não preciso me fortalecer em outras coisas. Eu tenho Jesus. A gente não precisa de outro Deus, não precisa de uma outra forma de viver, uma outra cultura. Nós temos Jesus, o nosso alimento. E mesmo assim Ele é tão bom que Ele nos dá o alimento natural também. A mesma Bíblia diz que nós somos homens que, mesmo sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Porque se o filho pedir ao pai um pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, é o que a Bíblia diz, ele não vai dar uma serpente. Ou seja, Deus é zeloso pelo nosso cuidado. Olha como é que vocês estão, tudo bonito, tudo bem vestido. Deus zelou por você, está tudo bonito, ó. Todo mundo arrumado. As irmãs dão um trato no cabelo. Alguns irmãos fez a barba. Ó o Thomas, como é que o Thomas está bonitão, ó. É o cuidado de Deus. Tem alguém descalço aí? Tem alguém descalço? Não, Deus não te deixou faltar. Deus te deu. Porque Ele cuida de você. Então a gente tem que ter essa confiança em nosso coração. O maná, a provisão de Deus. E às vezes nós vamos também ter as nossas angústias que ninguém vê. E Deus vai prover o remédio. Deus vai prover a cura. Deus vai sarar. Porque é do interesse dele que eu e você estejamos bem. O mais interessado na sua vida bem é Deus. Pastor Josué, Pastor Rodrigo, Pastor Cláudio, eu e os outros irmãos, cada um, todo mundo. A gente quer ver um irmão bem, quer ver um irmão saudável. Mas Deus, Ele quer te ver tão bem, a ponto dele te chamar, vem filho amado. No tempo dele, no seu dia, vem para a minha presença. Deus não quer que ninguém se perca. E por isso Ele quer que o nosso coração seja guardado, seja protegido. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Que o seu coração esteja convicto de Cristo, protegido, guardado nele. Olha, é nos mandamentos dele, é no cuidado dele, é na proteção dele. Mas não deixe nada além de Cristo entrar no seu coração. Nada além de Deus, somente Ele. É isso que eu e você precisamos, dia após dia. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor, um coração transformado. E aí a gente olha para dentro de nós e reconhece, porque se a gente também não reconhecer, nada muda, não é verdade? Você pode apontar o dedo para mim aqui agora, que você está errado nisso, ó. Se eu não reconhecer, queridos, não muda, você pode falar comigo. Ó, você está chegando lá e a rodovia é de 40 e você fez 110. Mas se eu achar que 110 é emocionante e não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem um radar ali mesmo, eu não vou mudar. Você me falou, mas eu não mudo. Eu só mudo quando eu reconheço que eu estou desconforme a palavra de Deus. Quando eu estou desconforme a alguém ou a uma situação. Ou seja, olha para dentro de você. Olha para dentro de você e eu tenho que olhar para dentro de mim. E ver aquilo que precisa mudar, porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que tem dentro aqui de mim. E viu que eu de novo bati e usei o coração, né? Apesar que eu falei que era aqui, eu já bati aqui, ó. Mas o Senhor sabe do nosso coração, sabe da nossa intenção.
É por isso que a minha atitude tem que ser direcionada, moderada por Cristo Jesus. Não deixa nada entrar no seu coração que vai causar dor, que vai causar angústia. Se te falaram palavras ruins, deixa por terra. Se te ofenderam na rua e Cristo não te ofendeu, Cristo é mais precioso, deixa isso por terra. Se no trabalho foi difícil, persevera em Cristo. É Ele que te guarda. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra.